Salve, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Pensando Nisso. Eu sou Gabriel Fernandes e pensando nisso, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Para quem não conhece, os meus primeiros vídeos, o meu segundo vídeo para ser mais exato, e alguns deles eu dei uma pequena sequência de momentos com Deus. Eu quero trazer aqui, na verdade, uma ministração, uma rápida palavra para que você possa meditar junto comigo. E o tema dessa palavra é 4 condições. 4 condições que nós precisamos servir a Jesus, aprender a servir Jesus. Dentre tantas outras, eu quero separar basear apenas essa palavra em quatro condições que nós precisamos nos apoiar a cada dia para a gente continuar servindo a Jesus, sendo fiel nessa terra. E a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 em diante, ela diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E é aqui que eu quero me basear nessa palavra sobre 4 condições que nós precisamos para servir a Jesus. A primeira condição é a que está bem clara na palavra quando a gente medita, né? Se morrermos com Ele. Uma coisa que a gente sabe é que ninguém quando está chegando a sua hora, ou quando chega a sua hora, ninguém quer passar pelo processo da morte. Ninguém quer passar por essa experiência, embora ela seja um momento em que vai nos levar mais perto de Deus. É o que o apóstolo Paulo chega a dizer em alguns momentos. Em um momento da caminhada cristã, ele entra num dilema, dizendo assim que estava dividido, porque ele sabia que era melhor estar com Cristo. Era muito melhor estar no paraíso, aproveitando o melhor momento da sua vida com Cristo, mas ao mesmo tempo ele se sentia dividido porque ele sabia que a obra também precisava ainda mais dele para continuar avançando, para continuar crescendo e se expandindo, e ele tinha prazer também de estar orientando as pessoas, instruindo e alimentando através da palavra. Então Paulo chegou a ter essa dualidade, né? Mas uma dualidade boa, e ao mesmo tempo ele ficou dividido, mas no final ele decide ficar para que a igreja possa permanecer firme, e ajudar os irmãos a continuar avançando sem perder a fé na caminhada. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa palavra é que Paulo vem trazendo aqui que essa palavra é digna de aceitação e de confiança, que se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Então, talvez a gente pode se perguntar, mas por que morrer? Né? Por que eu tenho que morrer? E quando a gente olha para isso, se a gente analisar bem, por que Cristo não, se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, com certeza eu e você talvez não estaríamos de pé aqui hoje. Se Cristo não tivesse passado por todo aquele processo de humilhação, de zombaria, de críticas, e ao mesmo tempo for colocado no madeiro, se ele não tivesse passado por aquele processo e finalizado tudo isso, nós não teríamos a condição de forma nenhuma de poder entrar no reino dos céus. Estaríamos eternamente endividados com o Senhor e não teríamos condição de alcançar a nossa tão esperada morada na Nova Jerusalém. E por isso nós temos que ser gratos a cada dia, porque Cristo morreu na cruz para me salvar, para te salvar, para que nós venhamos a permanecer firmes de pé, servindo a Ele até o fim da caminhada. Então, queridos, é importante que você tenhamos em mente que por que nós devemos morrer para esse mundo. Se nós pararmos para analisar um pouco, morrer para esse mundo significa chegar a um ponto em que o mundo não tem mais prazer em nós. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que o mundo precisa perder o gosto em nós, precisa perder parar de ter o prazer, não ter mais prazer em investir na sua vida. Por que o inimigo continua investindo e tentando nos derrubar todos os dias? Porque nós somos preciosos para o Senhor, e por mais que a gente seja falho, por mais fraco que sejamos, o Espírito Santo está sempre aí, todos os dias da nossa vida, tentando nos ajudar. O Espírito Santo está sempre com as mãos estendidas e os braços abertos, prontos a nos levantar e nos colocar de pé e, da melhor maneira possível, servir ao Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos observar aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, a palavra diz assim: Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas aquele que por eles morreu, ressuscitou. Então a gente vê que Cristo fez tudo isso, irmão, para que eu e você viéssemos a ser reconhecidos no céu.
Então a primeira condição que o próprio Senhor nos dá o exemplo, ele procurou morrer realmente, literalmente, para este mundo. Embora este mundo precisava tanto e ainda precisa tanto de Jesus, e as pessoas rejeitaram e negaram a Cristo. Mas se tem uma coisa que o Senhor nos deu exemplo, e Ele nos ensina também da mesma forma, como Jesus pagou o preço, nós devemos também ter essa preocupação de pagar o preço em prol da obra do Senhor, de realmente nós investirmos tempo nas coisas do céu e morrermos para este mundo, a ponto do inimigo não ter mais condições de investir em nós, a ponto de ele perder o prazer e o gosto de tentar investir na igreja, nos servos de Deus, porque ele sabe que não vai conseguir ter êxito, porque nós já morremos para o mundo. Então este mundo não nos pertence mais. Quando nós olhamos para isso, Colossenses capítulo 3, verso 3, a palavra diz assim: porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Que coisa linda essa palavra, queridos, porque Paulo vai escrevendo aqui para os irmãos e aos colossenses dizendo: irmãos, vocês que morreram em Cristo, vocês lembrem de uma coisa, vocês estão guardados em Cristo Jesus. Irmãos, não é à toa que o salmista chega a dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o alcançará. Irmãos, não tem coisa melhor nessa vida do que você morrer para o mundo e se refugiar em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor nesse mundo do que você ser esquecido por este mundo, as investidas de Satanás não ter condições mais de te afetar, de te atingir, e você continuar escondido e guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso. É por isso que vale a pena nós morrermos para este mundo, porque a palavra diz, é como se ele estivesse dizendo aqui uma promessa, essa palavra dizendo assim: se morrermos com ele também reinaremos. Então vale a pena a gente esperar, a gente aguardar até o final dessa caminhada, porque se nós morrermos aqui com Cristo, com certeza, se nós negarmos o mundo, negarmos a nossa carne, a nossa velha natureza e dizermos sim para o Senhor e meditarmos na sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra constantemente, com certeza nós teremos condição de vencer este mundo, de vencer a nossa carne e estarmos cada vez mais perto de morar com Cristo na glória. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 14, verso 8, a palavra vai dizer que se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Se quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Queridos, uma coisa que a igreja precisa sempre ter em mente e trazer consigo o entendimento de que nós que aceitamos a Cristo Jesus, ou melhor dizendo, que Cristo que nos aceitou e nos transformou e tem nos transformado a cada dia, nós precisamos entender a cada dia que nós pertencemos a Ele, somos joias preciosas do Senhor. Eu costumo dizer na igreja, quando eu estou ministrando, pregando a palavra, que nós somos uma obra ambulante, uma obra em andamento, porque a gente está sempre em constante atualização, em constante adaptação, em constante reforma, e não existe melhor pessoa do mundo para mexer e trabalhar nessa obra do que o Espírito Santo. Ele sabe os lugares certos onde precisa consertar, ele sabe os lugares certos que precisa corrigir, ele sabe os lugares certos que precisam ser, os entulhos que precisam ser removidos, e o que nós precisamos para estarmos mais aptos para servir a Jesus. Por isso, é importante que eu e você tenhamos essa preocupação e entendimento que nós somos uma joia preciosa nas mãos do Senhor, e Ele tem o máximo prazer de mostrar essa joia para o mundo, brilhando, sempre lapidada e bela, apresentável ao mundo, para que o mundo saiba que ela é do Senhor. Então, queridos, você é uma joia indispensável na vida do Senhor, você é uma joia indispensável nas mãos de Deus, porque Deus, Ele tem prazer de mostrar para o mundo que nós somos a joia preciosa, o seu tesouro particular, e nós estamos guardados no Senhor. Quando nós olhamos para isso, eu começo a analisar aquela situação de Lucas capítulo 23, verso 41, quando nós olhamos para a cena do ladrão da cruz, que ele, naquele momento, viveu uma vida pregressa, uma vida bagunçada, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não deu. E quando ele estava naquela cruz com Jesus, chegou aos momentos finais da sua vida, ele percebe que Jesus realmente era a solução que ele precisava. O outro preso que estava ali da cruz, também crucificado, começa a criticar,
mas na mesma hora aquele ladrão que na cruz, que a Bíblia não cita o nome dele, mas ele ficou marcado na história, registrado para que eu e você pudéssemos ler essa mensagem e entender que Jesus dá oportunidade para todos. E é por isso que é importante que eu e você venhamos morrer na cruz, e é por isso que é importante que eu e você venhamos a morrer para este mundo, porque quando aquele ladrão ele começa a defender Jesus, ele começa a ser um advogado de Jesus naquele momento ali, e começa a dizer para aquele outro ladrão: olha, eu e você temos motivo para estar aqui, porque nós somos culpados, mas este homem que está aqui não merece. E ele olha para Jesus de uma forma tão simples e fala: Senhor, quando chegares no paraíso, lembra de mim. E o Senhor, com uma simplicidade tão grande, mas com dores, e naquela cruz, o sangue escorrendo por aquele madeiro, e ele naquele sofrimento ainda assim, mas ele levanta a cabeça, e eu imagino aquela serenidade do rosto de Jesus, e ele olha para aquele ladrão e fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E eu começo a analisar essa palavra e fico observando que privilégio aquele ladrão na cruz não teve de estar com Jesus, ao lado do Mestre, morrer ao lado de Jesus. E o mais recompensador, irmãos, não é pelo fato dele estar ali, mas sim, ele, além de testemunhar de Jesus, defender Jesus naqueles últimos momentos, ele com simplicidade olha para Jesus e faz simplesmente ele pede para ser lembrado por Jesus. Ele não pediu para ir para o céu, ele não pediu para descer da cruz, ele não pediu para não ir para o inferno, mas ele simplesmente pede para que Jesus não se esqueça dele. E o Mestre faz uma coisa que vai além do que ele imaginava, que é que em poucos instantes ele estaria na glória com Cristo. Então, por isso, queridos, eu reforço esta palavra, que essa primeira base, que é morrer com Cristo. Nós precisamos morrer com Cristo todos os dias. Então, faça morrer o velho natureza que existe dentro de você. A segunda condição que a gente observa dentro da palavra, que Cristo nos chama a atenção, é que nós precisamos perseverar. E perseverar está atrelado a você insistir, persistir, a você permanecer na presença de Jesus. Uma coisa que não tem sido fácil para muitas pessoas, até porque muitas pessoas têm se visto num momento em que não conseguem mais ter a mesma firmeza, não conseguem mais ter a mesma raiz, não conseguem mais estar firmado em Cristo Jesus. E nós precisamos ter em mente que para servir a Jesus, nós precisamos continuar perseverando até o fim da caminhada. Quando nós olhamos para isso, se o crente não insiste, não persiste, não permanece em Jesus, e ele acaba desistindo fácil. E não são poucos os que estão a cada dia desistindo e voltando para o Egito. Um exemplo disso é quando nós observamos a lamentação do povo para Moisés. O povo lamentando porque no Egito era melhor, as coisas que tinha no Egito facilitavam mais. Então veja que Deus tentou fazer todo um processo para fazer com que o povo saísse do Egito, mas infelizmente as pessoas queriam voltar para lá porque lá era melhor. Então a gente percebe que hoje, se você vai evangelizar na rua ou vai evangelizar alguém, você não vai conseguir, a parcela de pessoas que não aceitaram Jesus é mínima. Mas, ao contrário, a maioria das pessoas que estão aí fora, se você parar para conversar com ela por alguns minutos, você percebe que é uma pessoa que está afastada, uma pessoa que deu um tempo para Jesus e está aproveitando o mundo da melhor maneira possível. E a gente observa aqui em Mateus capítulo 24, verso 3, a palavra diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E 1 Samuel capítulo 1, verso 12 diz assim: sucedeu que, perseverando ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Nós observamos aqui que Ana teve a preocupação de continuar entregando a sua petição ao Senhor, orando ao Senhor, independente da situação. Ela continuou perseverando na oração e não desistiu da promessa, porque ela sabia que uma hora Deus iria parar para ouvir a sua oração. E aqui a gente vê um exemplo claro de persistência na obra de Deus. Quanto mais a gente persiste, quanto mais a gente insiste em continuar caminhando com Cristo, independente das situações, mesmo com dificuldade, com lutas e com batalhas, com tantas batalhas que nós travamos na caminhada cristã, quanto mais a gente persiste, mais perto nós ficamos de Deus. Quanto mais nós persistimos, mais experiência nós ganhamos na obra de Cristo. E quanto mais nós persistimos, mais o Senhor vai nos capacitando e nos tornando aptos para que nós possamos continuar servindo a Ele e aguardando a volta de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 2, verso 42, a palavra também nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se nós quisermos reinar com Cristo, nós precisamos perseverar até o fim, queridos. Não existe outra saída.
nós precisamos perseverar em Cristo Jesus. Ou seja, se nós não tivermos a preocupação de manter a doutrina, se nós não tivermos a preocupação de perseverar na palavra, na oração, e não cuidarmos da nossa vida espiritual, certamente vai chegar um momento em que o inimigo vai conseguir nos derrubar e nós não teremos condições de nos levantar novamente. É por isso que eu e você precisamos ter a preocupação de continuar perseverando até o fim. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, precisamos, a igreja precisa continuar de pé, aguardando a Cristo Jesus, mas perseverando, porque não é fácil, querido. Servir a Jesus não é fácil, mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que quanto mais a gente está perto de Jesus, quanto mais a gente se esconde no esconderijo do Altíssimo, quanto mais nós procuramos morrer para este mundo, mais o inimigo não terá condições de nos vencer, de nos derrubar com facilidade. A terceira condição que eu quero compartilhar com você se chama eu não posso negá-lo, que é onde está o verso aí da parte B do verso 12. Ele diz assim: se o negarmos, ele também nos negará. Agora eu convido você a pensar um pouquinho comigo. Já pensou você fazer a obra de Deus, você pregar a palavra, você cantar, pessoas fazerem tantas coisas e você, a obra de Deus se manifestar, o Espírito Santo agir através da sua vida de várias maneiras, e quando chegar no final da caminhada, você esquece de todo esse processo que você alcançou em Cristo Jesus e começa a abandonar a Cristo e se apostata da fé e acaba voltando para os rudimentos do mundo e acaba deixando Cristo. E com isso você acaba negando tudo o que Jesus fez, o que você fez e o que Jesus fez na cruz pela sua vida e por outras pessoas. A palavra do Senhor diz que se nós o negarmos, Ele nos negará. Agora imagina, queridos, se nós chegarmos no céu naquele grande dia e o Senhor olhar para nós e diz assim: eu não vos conheço. É a mesma coisa que um pai olhar para um filho e não reconhecer ele como filho, como uma mãe olhar para uma criança e não reconhecer ela como filha, como filho, porque não tem parte com ela, não tem nada a ver com ela. Então, basicamente, essa palavra está dizendo: se nós o negarmos, não tem outra explicação. Se você nega a Cristo, se você negar a Jesus nesta vida, com certeza, naquele grande dia, o Senhor vai negar a você, Ele não vai te reconhecer. Em outras palavras, se nós não tivermos preocupação de continuar servindo a Cristo Jesus, perseverando na sua palavra, procurando morrer para este mundo, e se nós não tivermos a preocupação de negarmos a nós mesmos para servir a Jesus, Ele nos negará quando chegar naquele grande dia. E que decepção não vai ser, porque a palavra diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei, no teu nome eu fiz e deixei de fazer. Muitas pessoas foram salvas, foram libertas, mas também vai chegar um momento que Jesus vai falar assim: olha, filho, eu não vos conheço. Ou seja, vocês não têm parte comigo. O que vocês faziam ou fizeram não tinha parte naquilo que eu tracei para a minha igreja. Então nós precisamos continuar entendendo que nós precisamos negar para este mundo. E quando eu olho para essa palavra, eu começo a me lembrar da canção do Eli Soares, quando ele canta aquela canção, melhor dizendo, Kleber Lucas, que o Eli Soares regravou, e ele canta a canção, diz assim: eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Então, nós precisamos, queridos, sempre continuar, repito, sempre permanecer fiel a Cristo Jesus. Não abandone Cristo Jesus por qualquer coisa. Não abandone a Cristo Jesus pelo aquilo que você tem, pelo que você já possuiu, pelo que isso te fez alcançar. Não abandone Cristo Jesus por causa do aparelho de celular que você tem. Não abandone Cristo Jesus pelo cargo ou função que você exerce. Não queira passar por cima de ninguém, mas permaneça fiel a Cristo Jesus até o fim. Essa palavra é fiel e digna de aceitação, como a palavra do Senhor nos diz. 1 e 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Em Lucas 12, verso 9, a palavra diz assim: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Imagina que situação não será. Com constrangimento não será naquele dia as pessoas que acharam que estavam servindo Jesus, mas infelizmente não foram fiéis até o fim e negaram Jesus com as suas atitudes, com as suas ações, estavam cantando, pregando, mas depois viviam um momento de iniquidade, de fazendo coisas erradas e não compactuavam com as coisas de Deus, e o Senhor vai dizer naquele grande dia: não tenho parte com vocês.
Lucas capítulo 22, verso 57, a palavra diz assim: porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E esse é o momento clássico que a gente observa na palavra, um exemplo que Jesus fala a respeito do momento em que, a história relata o momento em que Pedro, depois que Jesus é preso, Pedro ele fica de fora, ele não é levado como preso, e ele vai acompanhando Jesus de longe. E por acompanhar Jesus de longe, ele não quis ser reconhecido por que era um dos judeus, uma das pessoas que andavam com Jesus, até porque tudo que as pessoas faziam, tudo que os homens de Deus faziam, eles eram tão próximos e ao mesmo tempo tão unidos, que tudo que eles faziam era muito parecido entre eles. E eles se pareciam muito fisicamente um com o outro, tanto que as pessoas precisavam identificar quem era Jesus quando foram prender. Até que Judas vem e traz Jesus com um beijo, demonstrando que aquele era Jesus. Se não fosse isso, elas teriam uma certa dificuldade para entender, saber quem era Jesus. Mas veja que Pedro, quando ele vê Jesus sendo preso, ele se afasta, segue Jesus de longe, e ele vai se aquecer numa fogueira. E perto dessa fogueira a história vai dizer que as pessoas, ao olhar para ele, reconhecem que ele era uma das pessoas que andava com Jesus. Ela reconhece pelo jeito de andar, pelo jeito de agir, pelo jeito de falar, que ele era um daqueles que andava com Jesus. E ele ficava com medo, temendo de ser preso. Ele reconhece que ele começa a negar a Jesus, dizendo, olha, negar Jesus para as pessoas, dizendo: olha, eu não conheço esse homem, não faço parte desse homem, não tenho nada a ver com ele. E aqui a gente observa que como vai ser difícil, quando vai ser difícil naquele momento, quando Jesus também fizer a mesma coisa. Quando ele olhar para nós, estivermos diante dele, ele dizia: não vos conheço, não tenho parte com vocês. Então, a palavra está dizendo bem claro, Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, essa palavra é digna de aceitação. Se você negar, ele também vai te negar. Não tem como nós querer mudarmos isso, a não ser que nós venhamos realmente a mantermos uma vida, uma conduta na mão do Senhor, de maneira que nós venhamos servir a Ele em espírito, corpo e alma. A quarta e última condição é: seja fiel ao Senhor. Queridos, ser fiel neste mundo, onde as coisas tudo cogitam para que a gente seja mais infiel possível, se torna ainda mais importante, porque quanto mais o crente é fiel, quanto mais o servo de Deus é fiel, mais ele está demonstrando que ele não vai abaixar sua guarda, e mais ele está dizendo: eu sou um embaixador de Cristo aqui na terra e não vou abrir mão dos meus valores, dos princípios, do que a palavra tem me ensinado, porque é assim que nós devemos ser, queridos. Ser fiel até a morte. Nós observamos que o verso 13 vai dizer assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. E aqui a gente pode analisar um ponto e ao mesmo tempo fazer uma pergunta: por que a gente não consegue ser fiel a Deus? Se Deus é fiel conosco todos os dias, por que nós não conseguimos ser fiel a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, com as nossas vestes, com as nossas posses, com os bens que nós alcançamos, que o Senhor nos permitiu alcançar, com aquilo que temos, ou com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã? Por que nós não conseguimos ser fiéis como Cristo é fiel conosco? Perceba que Jesus é tão maravilhoso e tão fiel nas nossas vidas que ele mesmo, os evangelhos começam a descrever um momento em que Jesus fala assim: olha, não andeis ansioso pelo que vão comer, pelo que vão vestir, pelo dia de amanhã, porque cada dia o Senhor, ele entra com providência. Tudo que nós precisamos, Deus é a nossa providência, e todos nós já passamos por essa experiência de nós precisarmos de algo e não temos como recorrer a alguma saída, não temos uma saída, uma situação para recorrer, e quando nós oramos, pedimos a direção do Senhor, oramos, colocamos nossos joelhos em oração, em ação, o Senhor vem ao nosso encontro, nos responde, Ele entra com a providência que nós estamos precisando, porque Ele sabe suprir as nossas faltas, Ele sabe tudo que nós necessitamos. Por isso que Ele nos aconselha a não andarmos ansiosos com o que nós vamos vestir, comer ou o dia de amanhã, porque tudo Deus providencia. Deus é o que supre as nossas faltas, as nossas necessidades todos os dias. Mas o mais importante é que a palavra está dizendo para que a gente permaneça fiel, independente da situação, permaneça fiel até o fim. A palavra de Deus, a gente observa que a infidelidade tem sido um slogan na testa de muitas pessoas, porque a gente percebe que as pessoas estão sendo fiéis por qualquer motivo, as pessoas deveriam buscar ainda mais e ser fiel a Deus em todo momento, mas infelizmente nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão fugindo da presença do Senhor, estão sendo influenciadas ainda mais pelo mundo e estão cada vez mais abandonando a palavra de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, a palavra nos diz:
Vede, irmãos, que nunca haja em vós, qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Queridos, quantas coisas nós temos dentro de nós que ainda precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. Quantas coisas dentro de nós, quantos cômodos, quantas áreas da nossa vida ainda precisam ser transformadas pelo Espírito Santo e que talvez você não está conseguindo porque você não está deixando o Espírito Santo trabalhar. Volto a dizer aquilo que eu mencionei no início desta ministração, que o Espírito Santo ele é o melhor agente para trabalhar na nossa vida. E nós somos uma obra em andamento e precisamos continuar permitindo que ele continue trabalhando por dentro e por fora, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito. 2 Coríntios capítulo 6, verso 15, a palavra diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte há com o fiel e o infiel? Queridos, não dá para nós querer se assemelhar às trevas sendo luz. Não dá para nós queremos ser sal neste mundo e queremos ser outra coisa neste mundo. Nós precisamos ser diferente em tudo que nós vamos fazer. E a palavra diz que para isso precisamos ser fiéis. Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Por que nós não conseguimos ser fiéis a Ele? Precisamos analisar isso e colocar essa questão na mesa e falar e realmente reconhecer a nossa falha, a nossa pequenez e continuar olhando para Cristo e tendo a mente que nós precisamos continuar cada dia sendo convertidos, transformados por Ele, porque sem isso nós não conseguiremos avançar de forma nenhuma. E eu quero deixar essa palavra para que você possa meditar. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, queridos, esta palavra vem para que possamos, eu e você, possamos permanecer fiel em todo tempo, em todo tempo da nossa vida, em todo momento da nossa caminhada cristã, sejamos fiéis até o fim. Se morrermos para o mundo, perseverarmos mais um pouco e não negarmos a Jesus e permanecermos fiéis, com certeza nós teremos condições de não errar o caminho e a porta, por mais estreita que seja, nós conseguiremos passar por ela e estaremos eternamente com Cristo nas regiões celestiais. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Quero aproveitar esse momento para agradecer. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Se esse vídeo foi digno da sua inscrição, aproveita, compartilha com outras pessoas, se inscreve, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha para outras pessoas para que essa palavra possa ser divulgada. Ativa as notificações para que quando nós sempre postarmos um vídeo novo aqui, você possa acompanhar em primeiro momento. E se você gostou também dessa palavra, compartilhe aqui o que você gostou dessa palavra, o que você achou dessa palavra, dessa ministração. Se você gosta de ver, quer ver mais outras ministrações aqui no canal, compartilhe, escreve, comenta aí o que você achou e o que você deseja ouvir aqui no canal. E com certeza nós estaremos aí trazendo mais palavras para que possamos aí refletir e continuar sendo fiéis a Deus até o fim. Deus abençoe a sua vida, te vejo no próximo vídeo. Pense nisso.